bom dia! Estou aqui para o nosso devocional. Hoje nós vamos ler Colossenses capítulo 4, a partir do versículo de número 1, diz assim: Senhores, tratai vossos servos de modo justo e equânime, sabedores de que também vós tendes um Senhor no céu. Orar, vigiar e render graças. No versículo 2 diz assim: Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Rogai ao mesmo tempo, de igual maneira, por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo pelo qual estou preso. Orai para que eu consiga manifestá-lo francamente como me cumpre fazê-lo. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitai ao máximo todas as oportunidades. A vossa maneira de falar seja sempre agradável e bem temperada com sal, a fim de saberdes como deveis responder a cada pessoa. Aqui, Paulo, ele fala, sobre a palavra que perseverar, que nós devemos perseverar na oração, ter perseverança, ser algo contínuo, que nós precisamos exercitar todos os dias. E a palavra perseverar aqui, gente, ela comunica para a igreja, para nós, a ideia de caminhar na certeza da providência do Senhor. A oração, gente, é um diálogo com o Espírito de Deus e é a mais importante preparação para o desempenho de qualquer projeto. Sabe que nós assistimos um filme domingo, eu e meu esposo, que falava, o nome dele é Criando Campeãs. Tem o Will Smith, como ele trabalha ali. Então, nesse Criando Campeãs, o que nós aprendemos? Foi um filme sugerido, num curso que eu fiz. Ele é cristão, aonde aquele pai, ele projetou o futuro das suas filhas. Ele tinha 5 filhas mulheres. 2, ele projetou para elas que elas seriam estrelas campeãs de tênis. E se você olhar, eu não vou contar o filme para que você possa assisti-lo. Quem tem Netflix ou alguma outra antena ali pelo YouTube, eu acho que ainda não está disponível, mas ele vale muito a pena a gente assistir, porque fala sobre a perseverança, de projetar aquilo que nós queremos. É um futuro promissor. Aquele pai projetou que uma das meninas seria campeã mundial de tênis e a outra ia ser reconhecida pelo mundo, e realmente tudo isso aconteceu na vida daquelas 2 jovens. E era tão interessante que ele dizia assim, que as outras 3, ele disse, aqui nós temos médicas e advogadas. Então aquele pai, ele projetou na vida das filhas aquilo que elas seriam. Eles treinavam, eles eram, pessoas negras, sofreram muito racismo, muito preconceito. Eles treinavam nas quadras da onde eles moravam. Às vezes até as próprias pessoas dali não acreditavam neles. A vizinha, gente, denunciava eles. Era algo muito forte o que eles passaram. Eles passaram por muitas lutas, eles foram perseverantes. Aquele homem levava as filhas para treinar na chuva, para elas terem resistência, para que quando a bola pegasse, ele batesse na água. Ele estava ensinando tudo para elas, ele e a esposa. Aí uma vizinha enviada pelo capeta denunciou eles, porque as meninas saíam à noite para treinar, para não sei o que. Ele disse, olha, aqui não tem ninguém na rua,
As minhas filhas, vocês nunca vão buscar na rua, nas drogas, na prostituição. As minhas filhas, todas tiram nota alta. E aqui tem 2 tenistas que serão reconhecidas. Ele falava assim: elas serão reconhecidas, vocês vão ouvir falar delas. E essas outras aqui serão médicas e advogadas. As pessoas que foram até lá saíram sem ter o que dizer. Porque aquele pai, ele estava ali, ele e a mãe, perseverando o tempo todo, ensinando a família, tendo a base, que era Jesus, mas ele ensinava o tempo todo as filhas a serem humildes, a não deixar a fama, a não deixar aquilo ali, o sucesso, a glória do mundo entrar no coração delas. Até isso Deus usou aquele homem. Então nós precisamos ter este cuidado, sabe por quê? Por que Paulo, ele diz aqui que nós devemos perseverar na oração, gente. A oração é caminhar na certeza da providência de Deus. Isso é a oração, é conversar com Deus. Eu estava assistindo, uma pregação ali da pastora Sandra, onde ela falava que ela tinha um câncer no intestino e que chegou um momento que ela disse: eu tive medo. Eu cheguei para Deus e disse: Pai, eu não quero usar bolsa de colostomia, eu quero uma bolsa da Louis Vuitton. Ela disse: eu falo assim com Deus. Eu disse: eu não quero usar bolsa de colostomia, isso não combina comigo não, Senhor. E aí ela ficou firme em oração. Até que o médico, gente, Deus usou um médico para falar para ela que o que ela tinha, sabe o que era? Maldição hereditária. O médico usou essas palavras. Sua mãe teve, fulano teve, isso aí, se prepara para você passar por isso também. Isso aí é uma maldição da tua família, uma maldição hereditária. O médico foi usado por Deus para falar para ela o que era aquele problema. Ela disse: é maldição? Não, maldição eu conheço quem levou lá na cruz, toda maldição, isso não me pertence mais. E ali ela começou a orar. E Deus, gente, operou na vida dela, literalmente. Ela conta que é muito forte o testemunho daquela mulher. Ela disse que ela vomitou, gente, 2 baldes de fezes, porque não saía por onde tinha que sair, pelo reto. E ela disse que Deus na hora disse: vai pro médico, pede para fazer o exame. E ela disse: Jesus, me diz qual que é o exame, Senhor, porque eu não sei, me diz explicadinho. E ela disse que quando ela chegou no hospital, o médico disse: eu falei, a senhora demorou demais, a senhora veio aqui para nós tirar o intestino. Ela disse: não. Doutor, posso fazer um exame? Ele disse: pode. Quando ela fez o exame, gente, quando ela realizou aquele exame, se eu não me engano era ela falou o nome, agora me fugiu, colonoscopia. Ela disse que, ele disse assim: a senhora está curada. Tem 25 pontos aqui de remoção no seu intestino. Então Deus, ele fez a cirurgia completa. E ela contou que ela estava um dia no culto pregando, uma senhora estava ali chorando, uma irmã chorando, e ela chegou para ela e deu aquela bolsa que ela tinha pedido para Deus, da Louis Vuitton. Ela disse: Deus mandou eu te dar. E ela disse: glória a Deus. Porque foi o que ela pediu. Ela disse: Senhor, bolsa de colostomia não combina comigo. Eu quero aquela tal bolsa lá, Senhor. Nós precisamos, gente, saber o que nós vamos pedir para Deus. Lembra que eu já falei aqui? Pediu e não recebeu porque pediu mal. A gente precisa saber pedir, ser perseverante na nossa oração. Saber orar da maneira certa, saber orar de acordo com a palavra. E foi isso que aquela pastora fez, que aquela mulher fez. Ela orou mediante a palavra. O Senhor já levou a maldição. A palavra diz que o Senhor se fez maldito no meu lugar, maldito aquele que é pregado no madeiro. É o que diz a palavra.
E perseverar na oração é tomar posse da cura e dizer: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor já me curou. O Senhor já me curou. É perseverar vigiando, gente, perseverando na oração, mas vigiando com ações de graças. E muitas pessoas não fazem isso. Muitas pessoas dizem: não, eu já entreguei nas mãos de Deus e deixa assim. Ela não glorifica, ela não agradece, ela não glorifica a Deus, ela não toma posse, ela não persevera, ela não lança palavras na frente, ela não diz: Senhor, muito obrigada pela minha cura, obrigado pela restauração do meu casamento, obrigado pela restauração da saúde dos meus filhos, obrigado por isso que o Senhor já tirou fulano das drogas, a fulana da prostituição. As pessoas não fazem isso. E aqui Paulo diz também: rogai ao mesmo tempo, de igual maneira, por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo pelo qual estou preso. Nós precisamos orar, gente, para que o evangelho seja pregado a toda criatura, para que toda pessoa que estiver pregando a palavra de Deus, para que o Espírito Santo venha convencer ela da justiça, do juízo e do pecado. Que quando aquela pessoa entrar na igreja, que ela ouça a palavra. Porque Satanás, ele faz de tudo para roubar a palavra, gente, do coração. Lembra da parábola do bom semeador? A semente é a palavra. A semente é semeada no coração. Só que tem muitas pessoas que o diabo rouba a palavra porque elas não perseveram. Tem pessoas que na primeira luta, na primeira adversidade que se levanta, elas se afastam. Elas deixam de orar. E o diabo vai fazer de tudo para que ela não persevere, para que ela não receba a bênção, para que ela não seja abençoada, para que ela retroceda. Sabe por quê? Porque a palavra diz o quê? Todavia o meu justo viverá pela fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então, quando nós recuamos em oração, quando nós deixamos de orar, quando nós deixamos de perseverar na nossa oração, na nossa confissão, em ações de graças, quando nós deixamos de fazer isso, nós estamos fazendo aquilo que Satanás quer. Aí você retrocedeu, aí você perdeu a bênção, porque a palavra diz: o meu justo vive da fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Aquele que recua não é abençoado. A palavra é bem clara. Lá em Tiago ela fala que aquela pessoa que é inconstante, que uma hora ela crê, ela tá cheia de fé, ela tá cheia de determinação, daqui a pouco ela já retrocede, ela murcha. Pois é, acho que Deus não viu minha oração. Isso não é para mim mesmo. É isso que o diabo quer que ela faça. Seja inconstante, uma hora ela tá ali cheia de fé, determinando, tomando posse, daqui a pouco ela já retrocede. Não, isso não é para mim. Eu sabia. O diabo começa a enganar ela, até que ela começa a declarar. A boca vai falar do que o coração vai estar cheio. Quando a pessoa tem o coração perseverante, é aquela pessoa que diz: eu vou orar por você. E Deus vai prover. Deus vai fazer o milagre. Então nós precisamos orar, gente, perseverar na nossa oração. E Paulo diz mais aqui: orar para que ele consiga manifestá-lo francamente como, deve ser feito. E olha o que ele fala para nós: portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitai ao máximo todas as oportunidades. Nós não podemos perder a oportunidade de pregar para alguém. Quando a gente tem a chance, quando a gente tem a oportunidade, fala do amor de Deus, fala de Jesus, dá uma palavra. Não perca a oportunidade. Aqui ele diz mais: a vossa maneira de falar seja sempre agradável e bem temperada com sal, a fim de saberdes como deveis responder a cada pessoa. Vai dizer que você não se agrada quando você
Liga ali, por exemplo, a TV, você vai para o YouTube, você assiste uma pregação e aquela palavra, ela tem sal, você tem sede, você quer ficar ali ouvindo, você se enche, você sai dali alimentado daquela palavra, fortalecido. Deus renova as tuas forças, Deus renova o teu ânimo, mas é uma palavra, gente, temperada. Por quê? As palavras, gente, elas ferem mais do que se você desse um tapa em alguém. Por isso que nós devemos saber como colocar as nossas palavras, a forma certa de falar, ter sabedoria. A palavra diz que nós devemos ter doçura nos nossos lábios. Porque ganhar uma alma é tão difícil, gente, mas perder é assim, ó. Se você disser qualquer coisinha que aquela pessoa se ofender, ela levar para o coração, é assim que o diabo trabalha. Então, por isso que ele fala aqui que nós devemos cuidar, ter sabedoria com aquilo que nós vamos falar. Ter sabedoria. Não é eu dizer, pois é, isso aí tá acontecendo porque eu te convidei para ir na igreja, você não quis ir, aí ó, te vira. Não. É ir com amor. Dizer, você está aí passando, vamos orar, eu vim aqui para orar com você, eu vou pegar o teu nome, vou colocar lá no caderno de oração, eu vou pedir para as irmãs lá da intercessão orar por você também, lá do grupo que eu participo. É orar por essa pessoa, ter sabedoria no que você vai falar. Porque dependendo do que você disser, ao invés de você trazer ela para perto, você vai afastar ela mais ainda. Então, por isso que Paulo disse aqui que a gente tem que ser temperado. A vossa maneira de falar seja sempre agradável. Quem é que gosta de ouvir uma pessoa, um exemplo, que vive murmurando? Uma pessoa que vai abrir a boca para falar só desgraça. Misericórdia. Tem gente que abre a boca para só chorar, gente. Lamúria. Só fala lamentação. Se queixa da família inteira. Que testemunho essa pessoa vai dar? A pessoa vai olhar para ela e vai dizer, nossa, mas eu já tô assim, eu tô melhor que ela. Então, para que eu vou querer ir na igreja? Eu vou ficar aqui do jeito que eu tô. Tamo assim, tô melhor. Por isso que a nossa palavra tem que ser agradável. Eu não posso perder a oportunidade de pregar para alguém. Eu não posso perder a chance de falar do amor de Jesus para ela. De dizer, Jesus te ama. E eu também. De convidar aquela pessoa quando tiver um chá na tua igreja, quando tiver uma reunião especial, vai vir uma pastora de fora, vai vir um pregador lá, você não quer participar? Convide. Mas a pessoa precisa ver a mudança na tua vida. Nós, gente, muitas vezes nós nem precisamos pregar para as pessoas. Só o nosso testemunho, a nossa forma de ser é uma pregação. Então nós precisamos ter uma palavra doce, uma palavra de bênção, uma palavra de cura. Chega num hospital para você ver. Que nem aquele senhor, né, que disse, pois é, ela estava lá na CTI, 17 dias com 1% de vida. Eu disse para ele, para Deus não tem impossível. Enquanto não for a vontade de Deus levar ela, o homem pode falar, mas é a vontade de Deus e não a do homem. Eu disse para Deus, nada é impossível. Eu falei para aquele senhor, Deus pode colocá-la de pé e Deus pode restaurar a vida dela. E eu sei que ela estava ouvindo, ela estava acordada, consciente. E eu falei, eu disse, para Deus nada é impossível. Então, para você ver, Deus trabalha. Às vezes, em momentos difíceis, a pessoa vai receber alguém que vai falar do amor de Deus. As pessoas, elas estão, gente, sedentas. As pessoas estão carentes. Elas precisam do amor de Deus, do dom gratuito de Jesus, do amor, da paz, da verdadeira paz
que só Jesus pode dar. Jesus, ele cura, ele liberta. Jesus, ele faz tudo por completo. Deus não faz nada pela metade. Às vezes nós passamos por situações difíceis na nossa vida, porque Jesus disse que nós teríamos aflições, mas nós precisávamos ter o bom ânimo e precisamos ter o bom ânimo porque ele venceu o mundo. Sem o bom ânimo, gente, sem a coragem, sem a palavra de Deus, nós não vamos chegar em lugar nenhum. Nós precisamos ter ânimo, nós precisamos orar. Eu sei que tem momentos, às vezes, da nossa vida que a gente só dobra o joelho e chora. Mas Deus colhe cada lágrima que você tem derramado. Aquela lágrima é a tua oração. Porque você está colocando toda a tua dor diante de quem? Daquele onde a palavra diz que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todas. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A alegria do Senhor é a nossa força. Então, às vezes, chorando, você derrama as tuas lágrimas ali, você nem tem mais o que falar naquele momento. Mas cada lágrima sua que cai ali com o teu joelho dobrado no chão, Deus está recolhendo. Tá aqui, filho, eu tô cuidando. Tô cuidando. Amanhã você vai sorrir. Então é assim que nós precisamos nos portar diante das situações. Nem tudo é flores. Nem tudo, gente, vai ser sempre uma maravilha, um mar de rosas. Nós vamos passar por situações difíceis, nós vamos passar por problemas, nós vamos enfrentar dificuldades, nós vamos enfrentar adversidades, nós vamos passar por enfermidades. Nós somos seres humanos e nós estamos aqui, mas Deus está do nosso lado. E quem não tem Jesus faz o quê? Se desespera. É um desespero, gente. Até o velório de uma pessoa que não é de Deus é terrível. É pessoa desmaiando para todo lado. É gente num desespero. Até a feição do morto é diferente. Vai num velório de cristão para você ver. O morto tá ali deitadinho, sereno, dormindo o sono dos justos, esperando a vinda de Jesus, dormindo no Senhor. As pessoas estão ali, falando de Jesus, falando da palavra, falando da vida daquela pessoa, nossa, que ele evangelizou, aquela ali pregou, aquele ali fez, né? Combateu o bom combate, percorreu a carreira e guardou a fé. É isso. É isso. Então, aqui Paulo ele fala, nós precisamos nos portar com sabedoria. E isso com os da nossa casa também. Eu preciso ter sabedoria para falar, sabedoria para ganhar eles para Jesus. A palavra diz que a sábia edifica, a tola derruba. Com as próprias mãos, ou seja, com as próprias palavras da boca dela. Tem mulher que ao invés de abençoar, ela amaldiçoa o marido, ela amaldiçoa os filhos, ela amaldiçoa o trabalho, ela amaldiçoa tudo. Ela murmura, porque a boca está falando do que o coração dela está cheio. Agora, quando a pessoa é sábia, quando é aquela mulher que tem o coração cheio da palavra, do Espírito de Deus, ela abençoa tudo, ela abençoa o dia, ela abençoa a família, ela abençoa a casa, ela abençoa os filhos, o esposo, trabalho. Nós precisamos aprender, gente, com isso. Eu não quero me tardar muito, eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas pessoas, Senhor, que têm ouvido esta palavra, que elas sejam usadas pelo Senhor a cada dia. Toda vez que elas mandarem esta palavra para alguém, que mais abençoado, Pai, é aquele que recebe. Que aquela pessoa que ela enviar essa palavra seja abençoada grandiosamente, assim como ela está sendo ouvindo esta palavra. Que o Senhor use a vida dela, para que todos os dias ela possa mandar esta palavra para alguém. Que seja um despertar, que o Senhor dê sabedoria para essas pessoas, que elas não percam a oportunidade de falar do amor de Deus. Que elas não percam a chance, que elas tenham sabedoria no falar. Que elas sejam temperadas com sal, como Jesus disse. Se o sal perdeu o gosto, para que serve?
Que elas tenham esse amor no coração, Pai, para pregar, para evangelizar, para falar do teu amor, para orar, para aprender a não julgar as pessoas, mas amar elas da mesma forma como o Senhor nos ama. E que o Espírito Santo fale ao coração dessas pessoas e ensine elas a perseverarem em oração, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe grandiosamente, no nome de Jesus.